Sou Felipe Moretson, tenho 27 anos, sou natural de Brasília, sou artista plástico, me formei em Belas Artes pela Universidade Federal de Brasília, a UNB, e vou apresentar um pouco do meu trabalho para vocês. Desde criança eu me via pedindo presentes, eu vejo hoje fotos de família, presentes que eu tinha eram lápis de cor, tinta, bonecos de gesso para que eu pudesse pintar. Então eu acho que a minha família também é uma família que gosta muito de arte, mas eu acho que eu sou artista porque eu nasci artista, não foi a faculdade, isso foi uma especialização, mas eu me sinto artista desde sempre. E aí fui descobrindo, fui aprendendo, fui pintando telas, também fiz exposições. E os bonecos caíram na minha vida meio que por acaso. Foi quando eu vi esse material que eu uso hoje, que é o biscuit, e eu fiquei apaixonado com aquela... Parecia massinha de modelar, o fato de poder brincar com aquilo e gerar um brinquedo de repente. Eu fiz uma coleção do Simpson para decorar a minha casa e com o tempo fui fazendo e fui me aprimorando e fiz uma coleção, criei uma coleção de bonecos onde era toda uma superfície lisa e que eu pintava o rosto dos personagens dando profundidade, efeito de sombra, essas coisas que eu tinha aprendido na faculdade como artista plástico. Quando eu criei essa primeira coleção, eu queria que as pessoas tivessem a visão de cima do boneco, como se fosse um retrato tirado de cima. Então eu queria uma cabeça muito grande e um corpo pequeno. E para colocar uma característica minha, eu fiz os olhos grandes, sem nariz e com uma boquinha pequena. E fiz vários personagens do Mágico de Oz, personagens da família Addams, personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas eu usava lã ainda, usava o biscuit como base, usava roupa em tecido e usava lã no cabelo. E eu conheci um amigo, na verdade que se tornou um amigo depois, um cliente, que comprou uns bonecos e trouxe alguns para o Rio de Janeiro, pelos personagens que foram encomendando. Eu fui vendo a necessidade de deixar esse boneco um pouco mais adulto, porque o público para o qual eu vendia era um público adulto, não era um público infantil. E o boneco com cabelo com a lã, né? Ele ficava muito infantil ainda. Então troquei a pintura do rosto, que era com técnicas de profundidade e sombra, por moldar. Agora eu moldo o rosto do boneco, então o boneco é moldado. A lã, que eu fazia o cabelo, agora eu uso cabelo humano, ou cabelo de nylon, não sei, depende do cabelo fibra, também é um cabelo que eu uso muito. O mais legal do boneco é porque você não encomenda só um boneco da Amy Winehouse, por exemplo. Você encomenda um boneco único porque não uso forma, então eu faço o boneco pra você e esse boneco ele vai
direcionado com o seu humor, com aquilo que a gente conversou, com aquilo que eu tô sentindo também. Então é único. Por mais que eu faça M para 10 M's, cada M vai com uma história, com uma inspiração e com uma personalidade diferente. Eu estava morando em Brasília, então vim para o Rio a convite de um amigo produtor, né, trabalhar como aderecista nos espetáculos. Fiz 3 espetáculos do projeto no qual ele é responsável. Foi quando eu fiz as roupas dos escravos, no material plástico. E a ideia do figurino dos escravos era justamente por se tratar da abolição, como eles eram monumentos de pedra, que eles tivessem monumentos que estivessem ganhando vida. Então eu fiz uma roupa que para parecer essas estátuas com material plástico, feita à mão a roupa. Também fechei algumas parcerias com fotógrafos, fiz alguns trabalhos para alguns fotógrafos, alguns ensaios. E hoje eu trabalho com bonecos, né, que é o que eu faço com mais prazer, assim.